É isso aí, pessoal. Voltei para o nosso terceiro bloco. Vai ser o último bloco da aula, tá? Como eu falei no início, serão 4 aulas de 1 hora e meia, totalizando aí a carga de 6 horas. Então, esse vai ser o último bloquinho dessa nossa primeira aula. Questão número 9. Vem comigo, ó. Ela diz que João comete um crime no estrangeiro e lá é condenado a 4 anos de prisão integralmente cumpridos. Pelo mesmo crime, João é condenado a pena de 8 anos de prisão. O que vai acontecer? Pessoal, pensa aqui o seguinte. Ó. João praticou um crime. Vamos esquematizar isso. João praticou um crime. E no estrangeiro, ele foi condenado aqui a 4 anos de prisão. Show de bola. E pelo mesmo crime no Brasil, ele foi condenado a 8 anos de prisão. E aí pergunta: melhor, antes de perguntar, a questão diz que os 4 anos no estrangeiro já foram integralmente cumpridos. Tá? Os 4 anos já foram integralmente cumpridos. Uma informação aí importante da questão. Você pode estar pensando, pô, Dicler, mas se ele responder pelo mesmo crime 2 vezes, não é considerado aí bis in idem? Com certeza. Tá? Ele não pode responder integralmente pelas 2 penas em razão do mesmo crime, porque o bis in idem é vedado em nosso ordenamento jurídico. Então, o que o nosso ordenamento jurídico diz sobre o caso? Olha só, vamos no Código Penal aqui. Ó. No Código Penal, lá no nosso artigo 8º, vem dizendo, ó, pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então, quando a pena é diversa, ocorre uma atenuação. Quando a pena é idêntica, ocorre o cômputo. Show de bola até aqui. E aí, ó, vem comigo. Volta para a nossa questão. Eu tenho aqui penas iguais ou diferentes? Pensa nisso. Eu tenho aqui penas iguais ou diferentes. Quando eu dou esse assunto numa turma presencial, num primeiro momento, a grande maioria fala de Claire. São penas diferentes. Uma é de 4 a 8, a outra é de 8 anos. Mas não é isso que tem que ser analisado. Olha só, eu tenho aqui novamente a mesma pergunta. Ó. Penas iguais ou penas diferentes? Tem que analisar o aspecto qualitativo da pena. E aí você pode concluir que nós temos aqui, ó, penas iguais. Por isso que os 4 anos já cumpridos no estrangeiro, falou em penas iguais, tem que haver o cômputo do que já foi cumprido fora na pena brasileira. Ou seja, se faltava cumprir 8 anos, se ele tinha que cumprir 8 anos e já cumpriu 4 no estrangeiro, como resultado aqui, faltam mais 4 anos no Brasil. Tá ok? Vamos ver qual é a alternativa que tem essa resposta. Olha lá. 9, letra A. Deixa eu sair aqui da frente. João cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que para essa quantidade de pena não se reconhece o governo estrangeiro. Tem nada a ver, né, gente? Tá errada aí a letra A.
Letra B. Não cumprirá pena alguma no Brasil caso se trate de país com o qual o Brasil tem acordo bilateral para reconhecer o cumprimento de pena. Tem que cumprir mais 4 anos. Quando diz que não cumprirá pena alguma, está errado. Letra C. Não cumprirá pena alguma no Brasil, uma vez já punido no país em que o crime foi cometido. Está errado. Tá? Letra D. Cumprirá 8 anos de prisão no Brasil. Não, já sabemos que são somente mais 4. Por isso, que o gabarito vai ser a letra E. Ainda deverá cumprir 4 anos de prisão no Brasil. Show de bola. Questão 10. O agente que mata alguém por imprudência, negligência ou imperícia na direção de um veículo automotor comete o crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito e não o crime no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Assinale dentre os princípios adiante mencionados em qual deles está fundamentada tal afirmativa. Pessoal, olha só. Os livros do direito penal, eles possuem normalmente um tema que diz respeito ao conflito aparente de normas, tá? Conflito aparente de normas. Então, anota aí, ó, vamos escrever aqui juntos, ó. Conflito aparente de normas. De acordo com esse conflito, significa que o mesmo caso está sendo regulado por 2 leis. E aí se fica na dúvida em saber qual lei deve ser aplicada. Nesse caso, para solucionar o conflito, existem 4 soluções. E isso varia de acordo com cada caso. Dá uma olhadinha aqui, ó. O primeiro caso para a solução, a primeira solução para um conflito aparente de normas diz respeito à aplicação do princípio da subsidiariedade. De acordo com o princípio da subsidiariedade, tá? Uma norma, se ela não for tão grave e tiver uma outra norma mais grave, deve-se utilizar essa outra norma mais grave. De Claire não entende nada, então vem comigo. Ó. Imagina aqui, vamos lá no artigo 300 e... Deixa eu ver se o 314 resolve o nosso exemplo, do que eu estou querendo aqui. Olha lá. 314. Trata do crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. É um crime contra a administração pública, que a gente vai estudar na terceira aula, tá? Mas olha só. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou utilizá-lo total ou parcialmente. Pena reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Significa dizer que se houver uma outra norma que esteja regendo esse caso com uma pena maior, deve-se utilizar essa outra norma. O artigo 314 somente será utilizado se não tiver nenhuma outra norma tipificando o fato de forma mais grave. Ou seja, ela só é utilizada em segundo plano, de forma acessória, de forma subsidiária. Por isso, o princípio da subsidiariedade. Ficou claro isso, gente? Beleza. Qual é o segundo princípio aqui que a gente tem que saber? É o princípio da especialidade.
Pelo princípio da especialidade, uma norma especial e uma norma geral, se elas estiverem regindo o mesmo caso, a norma especial prevalece sobre a geral. E isso está aqui, ó, no artigo 12. Volta aqui para o artigo 12. O artigo 12 nos diz que as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se a lei especial não dispuser de forma diferente. Então, o que você tem que saber aqui, ó? Imagina que eu tenho um determinado fato 1, tá? E há uma lei geral e uma lei especial dispondo sobre esse fato 1 e as disposições são iguais. Se as disposições são iguais, será aplicada as duas leis, as duas serão aplicadas ao caso. Agora, imagina um outro fato 2, onde a esse fato 2 tem uma lei geral regendo o caso de forma diferente do que a lei especial diz. A pergunta que eu te faço é: nessa situação, qual lei deve ser utilizada, já que elas estão dispondo de forma diferente? O gabarito para essa pergunta é a lei especial. Ela prevalece sobre a lei geral, se houver diversidade entre as normas. Essa solução é dada justamente pelo princípio da especialidade. Item 3. Nós temos aqui, ó, o princípio da consunção. Pelo princípio da consunção, o crime fim, ele absorve o crime meio. Pensa comigo aqui o seguinte, ó. Imagine que uma pessoa entre na casa do seu inimigo para poder matar o seu inimigo. Quando ela entra, tem violação de domicílio. Quando ela mata, tem homicídio. Ela responde pelos dois crimes? Não. Porque a violação de domicílio foi um meio para se atingir o fim, que era o homicídio. Ou seja, o meio ele é absorvido pelo crime fim. E isso representa o princípio da consunção. O homicídio ele absorve a violação de domicílio. Beleza? Conclusão, princípio da consunção você já sabe. E faltou aqui, ó, o princípio da alternatividade. Muitas vezes a norma ela traz vários verbos no seu núcleo. A pessoa que guardar objeto ilícito, transportar objeto ilícito e vender objeto ilícito pratica um determinado crime. Agora imagina alguém que faz as três condutas. A pessoa guarda, transporta e vende. Vai praticar 3 crimes? Não. Se for com relação ao mesmo objeto, ela praticará um crime só e esse crime recebe o nome de crime de ação múltipla. E aí eu te pergunto, você já sabe agora quais são os princípios utilizados para solucionar conflito aparente de normas? É o SECA. Lembra do mnemônico? Ó, SECA, subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. No caso da questão, nós temos o Código de Trânsito, que é especial, em contraponto ao Código Penal, que é geral. Nesse caso, o Código de Trânsito prevalece. E isso é solucionado pelo princípio da especialidade. Gabarito, letra C de casa. Belezinha, gente? Tem mais, hein? Mais uma questãozinha aqui, ó. Questão 11. As regras gerais do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial? E aí, as regras gerais do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial?
quando que eu posso utilizar a lei geral, as regras gerais do Código Penal? A regra geral pode ser utilizada a um determinado fato quando ela dispuser de forma semelhante à lei especial. Qual alternativa que diz isso? As regras gerais do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial? Sim, mas não é sempre. Então, a letra A está errada. Sim, se a lei especial não dispuser de forma diversa. É o gabarito. Porque se a lei especial dispuser de forma diversa, é ela que vai prevalecer. Letra C. Sim, mas desde que a lei especial seja anterior ao código, está errado, não tem nada a ver, né? A letra D diz que sim, apenas se a lei especial previr expressamente a aplicação subsidiária do Código Penal, não é o caso. E a letra E diz que não, nunca, também está aqui completamente errado. Gabarito, letra B de bola. Legal, gente? Bacana? Ficou claro isso tudo aí? Olha só, ainda tem que falar sobre sujeito ativo e passivo da infração penal. Não achei nenhuma questão da VUNESP sobre isso. E como eu disse anteriormente, são conceitos que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso. Por isso, eu separei aqui um slide em branco, só para a gente brincar e rabiscar no final dessa aula 1, 10 minutinhos, para você entender quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo de crime. Tá bom? Vamos rabiscar isso aqui para você poder entender. Olha só. O sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita na lei. Ele pratica a conduta descrita na lei. Praticando essa conduta descrita na lei, o que o sujeito ativo faz? Ele ofende um bem jurídico de terceiro. Então tem que ser um bem jurídico de uma pessoa diferente, tá? O sujeito ativo ofende um bem jurídico de terceiro e esse terceiro é justamente o nosso sujeito passivo. Ou seja, o sujeito passivo é o titular do bem jurídico ofendido. Eu te falo o seguinte, pessoal. Quem pode ser sujeito ativo de uma infração penal? Como regra, para ser sujeito ativo de uma infração penal, a pessoa tem que ter 18 anos de idade. Se eu falei regra, é porque tem o quê? Exceção. Qual é a exceção? Gente, existe no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, a possibilidade das pessoas jurídicas serem sujeitas ativos em crimes, tá? Mas somente em crimes contra o meio ambiente. Isso está previsto na Lei 9.605 de 98, se eu não me engano, o ano. Conclusão, como regra, quem pode ser sujeito ativo de crime? De crime só a pessoa que já completou 18 anos. Entretanto, a Constituição Federal também admite
a possibilidade das pessoas jurídicas serem sujeitas ativas de um crime contra o meio ambiente, e isso está regulado na Lei 9.605 de 98. Tranquilo até aqui? Show de bola. Outro ponto importante. Quando eu falo em bem jurídico, o bem jurídico é o objeto que a lei tutela, que a lei protege. Exemplo: se alguém pratica um crime de homicídio, está sendo ofendido o bem jurídico vida. Se alguém pratica um crime de furto, está sendo ofendido o bem jurídico patrimônio. E assim vai, tá? E assim vai. Dessa forma, o que acontece? Você tem que saber o seguinte: quando um crime protege apenas um bem jurídico, esse crime ele é chamado de simples. Apenas um bem jurídico é protegido. Bem jurídico eu vou chamar de BJ, tá? Agora, existem crimes onde, se eles forem praticados, mais de um bem jurídico estará sendo ofendido, que é o chamado crime complexo. Ou seja, aqui nós temos mais de um bem jurídico. É o que acontece, por exemplo, no crime de roubo. No crime de roubo, tanto o bem jurídico patrimônio como o bem jurídico integridade física estão sendo ofendidos. Por isso que o roubo é um crime complexo, tá? E aí eu pergunto, quem pode ser sujeito passivo de um determinado crime? Aqui, quem pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa. Independentemente da idade. Qualquer pessoa, independentemente da idade, pode ser sujeito passivo de um crime. O sujeito furtou R$ 100 de uma criança de 10 anos. A criança de 10 anos será considerada sujeito passivo do furto. Mesmo ela não tendo maioridade penal, a maioridade penal é para se analisar a sujeição ativa. Na sujeição passiva, não há que se falar em idade para a pessoa poder figurar no polo passivo da relação. Tranquilo, gente? Para fechar esse nosso esqueminha, alguns autores, tá? E eu tenho que falar isso porque pode aparecer na banca VUNESP, alguns autores fazem a distinção entre sujeito passivo formal e sujeito passivo material. Quem é o sujeito passivo formal e quem é o sujeito passivo material? O sujeito passivo formal é sempre o Estado, porque ele cria a norma que é afrontada quando se pratica o crime. O material não. Esse é o que nós estávamos vendo, o titular do bem jurídico que está sendo ofendido. Ou seja, esse sujeito passivo que eu coloquei no esqueminha aqui, ó, é o material, tá? Mas se na prova estiver dizendo o Estado, por ser o titular, né, o encarregado de elaborar as normas que regem o direito penal, será sempre considerado sujeito passivo do crime no aspecto formal, já que a sua norma está sendo violada, está sendo infringida. Tá certo. Isso é aceito pela doutrina. Tranquilo, pessoal?
Show de bola. Olha só, no último slide aqui nós temos o gabarito das questões que foram resolvidas nessa nossa primeira aula, tá? E espero que você tenha gostado. Espero que você tenha percebido aí o jeito da banca do Nesp de cobrar as questões. Nas próximas aulas, vamos ter ainda diversas questões para a gente se divertir. Tá bom? Um prazer estar com você. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança. Bons estudos e até a aula 2. Tchau, tchau.